Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí antenados, não é? Do outro lado da telinha do seu PC, computador e você que gosta desses assuntos, tá pessoal? Vocês que estão antenados nesses assuntos sobre a volta de Jesus, tá bom? E muitos outros assuntos, tá pessoal? Então pessoal, vamos começar com um estudo sobre 6 sinais da volta de Jesus, tá bom? Vamos estudar um pouquinho o que diz, não é? Artigos encontrados na internet, tá pessoal? Sobre essa questão de Jesus, tá bom? Eu vou trazer aqui, espero que vocês gostem, tá pessoal? Prazer, meu nome é o Alisson dos Santos, tá pessoal? E é um prazer imenso ter você aqui nesse ambiente e que vocês possam curtir, tá pessoal? A minha leitura, que vocês possam de alguma maneira vir a progredir, não é? Nesses assuntos. Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? É um prazer imenso ter vocês, não importa de onde você seja, tá pessoal? O importante é que vocês possam escutar o que os artigos falam a respeito disso, tá? E trazendo eu informações para vocês, tá pessoal? Pessoal, fiquem à vontade e vamos lá começar os nossos estudos sobre a volta de Jesus, tá pessoal? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí. Olá, colegas, a todos vocês, guerreiros cósmicos que estão do outro lado da telinha, vocês que estão buscando aí o despertar de consciência cósmica, não é, pessoal? E percebo, não é? É a, a boa vontade da maioria de vocês em buscar, não é, essas verdades que muitas vezes, não a própria igreja ela esconde da humanidade, não é? Então, pessoal, é um prazer imenso, tá, conversar com vocês sobre essas questões, né? É que as pessoas muitas vezes acabam não entendendo e que muitas vezes isso gera muito desconforto na humanidade, não é? As pessoas às vezes não entendem algo e às vezes elas acabam extrapolando, não é, os limites permitidos, não é, pelo nosso querido Deus cósmico, né, que está no céu. Então entendemos dessa maneira que tudo aquilo que é de Deus não se pode revelar, não é? Deus não revela os seus segredos a ninguém. Então as pessoas precisam entender isso, não é que Deus, ele é um ser diferente, está numa realidade diferente. E Deus, ele não vai, podemos dizer assim, revelar os seus mistérios, não é? Mas infelizmente muitas pessoas acabam caindo nas mentiras, não é? Pregadas por muitas igrejas aí, não é? Que às vezes mentem para as pessoas. E é lamentável, não é? Ver as pessoas agindo de uma forma que não é legal, que não é correta, não é? Então, pessoal, eu sempre vejo as pessoas, não é? Se perguntando sobre Jesus, não é? As pessoas falando sobre Jesus. Inclusive, semana passada, eu estive no centro de Damiro Gouveia, Alagoas, e eu vi uma cena, não é? Onde um rapaz, ele, de uma forma alterada, de uma forma alterada, de uma consciência alterada, não é? Ele batia na Bíblia e dizia: Jesus Cristo está voltando, não é? Então, muitas vezes, as pessoas não sabem se comportar, não é? E esse rapaz agia de uma maneira onde não está correto dentro da evolução espiritual, não é? Dentro do verdadeiro despertar de consciência, da qual o próprio Jesus falou, não é? E pregou tanto. Então as pessoas acabam, de alguma maneira, não entendendo a situação. Então eu sempre vejo as pessoas falando: Jesus Cristo vai voltar,
Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas eu sempre ficava me imaginando, não é? Quando eu era mais pequeno, quando eu era mais é, adolescente, não é? Eu via as pessoas falando em Jesus, mas eu não entendia de fato quem era Jesus, não é? E as pessoas falavam: Jesus Cristo está voltando, arrependa-se dos seus pecados. E eu passava na rua e via, não é, aqueles pregadores pregando sobre Jesus Cristo. Jesus vai voltar, olhem para o céu, não é? Então, aquilo me mexia muito, não é? Aquilo me fazia pensar sobre essa questão. E durante muitos anos eu pesquisei sobre essa volta de Jesus Cristo, não é? Eu pesquisei sobre esse personagem que a Igreja Católica tanto fala, que os evangélicos tanto falam, que os religiosos tanto falam, não é? Mas as pessoas, elas falam muito, né, nessa questão. Então, eu pesquisei por muito tempo essas questões sobre a volta de Jesus, sobre evolução espiritual, não é? E dentro desse estudo de Jesus Cristo, eu encontrei muitas coisas, não é? É sobre espiritualidade, sobre evolução espiritual, sobre reencarnação, não é? Então, são questões muito complexas, não é? Que as pessoas às vezes não entendem. E a própria igreja, não é? Ela não ensina corretamente as pessoas. E as pessoas às vezes ficam é, sem saber para onde ir, não é? Infelizmente, essa é a realidade, não é? Mas eu percebo, não é? Muitos jovens aí na igreja buscando a Deus, buscando a Jesus. Mas, pessoal, eu fiz um longo estudo, eu estudei muitos anos sobre essa questão de Jesus, não é? Eu já pesquisei muito em livros, já li muitos livros sobre a volta de Jesus, não é? Então, eu encontrei muitas formas de pensamento diferentes. Eu encontrei muitas formas de pensamentos contrários, não é? Ou seja, uns acreditam em uma coisa, outros acreditam em outra. Então, estudando, né, essa volta de Jesus Cristo, eu encontrei muitos pensamentos opostos, muitos times opostos, não é? Alguns diziam que Jesus ia voltar em tal data, outros diziam que Jesus Cristo ia voltar em tal ano, outros já diziam que Jesus não iria voltar, não é? E existiam mais outros grupos que diziam que Jesus ele já voltou, já tinha voltado, não é? Lá na época do judaísmo, lá quando ele morava lá em Israel, há 2000 anos atrás. Mas eu sempre me perguntei, não é? Será realmente que Jesus Cristo vai voltar? Será que isso é verdade mesmo, pessoal? O que a Igreja Católica está escondendo? O que as igrejas evangélicas estão escondendo? E o que é essa volta de Jesus, tá, pessoal? O que é essa volta de Jesus? Então, as pessoas, elas acabam, de alguma maneira, agindo de uma forma que não seria correta dentro da espiritualidade, não é? Inclusive, eu já segui muitos canais, não é? Sobre ascensão espiritual, sobre reencarnação, sobre evolução dos nossos espíritos e das nossas almas. Já li muitos artigos sobre Chico Xavier, já li muitos artigos sobre o Papa, né? Já li o Catecismo da Igreja Católica todo. Então, foram anos estudando essa questão. Mas a volta de Jesus é uma questão muito complexa, não é, que mexe nas estruturas políticas, que mexe nas estruturas sociais, que mexe nas estruturas econômicas. Então, é uma questão que ainda não foi revelada, não é? É um mistério que ainda vai se revelar, não agora, mas no futuro, não é? Então, muitas pessoas dizem: Jesus está voltando, Jesus Cristo está voltando, ele vai voltar com os anjos, enfim. Mas, infelizmente, Jesus ainda não voltou, não é? Então, isso acaba gerando um mistério ainda mais profundo sobre essa volta. Mas, pessoal, a volta de Jesus, dentro dos meus estudos de longas datas, eu percebi que a volta de Jesus, ela se dará ainda, não é? A volta de Jesus não é para agora.
A volta de Jesus ainda vai acontecer em um futuro próximo. Nós não sabemos esse dia, mas esse dia vai chegar, não é? E foram longos anos estudando a Bíblia, não é? Estudando os livros religiosos. E eu encontrei muitas coisas, não é? Que podemos dizer a Igreja Católica, as igrejas protestantes, elas não iriam aceitar. Conhecimentos ocultos da qual Jesus Cristo ensinou que a humanidade ainda não aprendeu, não é? Então estamos em um tempo de despertar de consciência, não é? Nós estamos em um tempo de evolução espiritual. Nós estamos aprendendo como lidar com essas situações todas. Então são questões complexas, não é que as pessoas não entendem e às vezes as pessoas querem que Jesus haja de uma maneira onde ele, na sua própria essência, ele não iria agir, não é? Então é como se você colocasse um fardo nas costas de Jesus Cristo. É como se as pessoas quisessem colocar um fardo em cima dele, algo que ele não pediu, não é? Ou que ele ainda não revelou, infelizmente, mas que vai ser revelado no futuro, não é, pessoal? Então eu vejo, né, às vezes, vídeos na internet, as pessoas agindo de uma maneira estranha, não é? Às vezes até machucando o próximo sobre essa questão de Jesus, não é? Grupos terroristas que surgem aí usando o nome de Jesus, falsos profetas, né? Pastores dizendo que Jesus vai voltar, mas no fim Jesus não volta. Então, são mistérios, não é, que Jesus Cristo e nem Deus, ele revelou à humanidade ainda, infelizmente. Mas que logo logo nós teremos essa revelação, tá, pessoal? Então não fiquem com medo, não é? Vocês que estão buscando o despertar de consciência, vocês que estão na igreja, vocês que estão buscando a luz, não é? Vocês que estão buscando a evolução do espírito e a evolução da alma, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Pois Jesus vai voltar, claro que sim. Mas nós não sabemos o dia nem a hora, tá, pessoal? Então, isso são mistérios de Deus, tá bom? A volta de Jesus vai acontecer no futuro, tá, pessoal? Então, esse é o meu recado que eu dou a todos vocês que estão esperando essa volta de Jesus, não é? Mas, pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre o personagem Jesus, não é? Quem foi Jesus Cristo de Nazaré? Quem foi essa pessoa que as pessoas tanto falam, não é? Então, como eu falei anteriormente, pessoal, dentro dos meus conhecimentos espirituais, dentro da minha adolescência, eu sempre via as pessoas falando sobre Jesus Cristo. Mas na minha cabeça eu pensava, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa? Essa pessoa realmente existe? O que ele vai fazer, não é? Eu ficava me imaginando quem era Jesus, se ele realmente existiu, se ele foi uma pessoa real. Então, eu via as pessoas agindo de uma maneira estranha, não é? E eu fui a fundo e pesquisei e encontrei muitas coisas, né? Que seria considerado blasfêmia, né? Ou contraditório dentro das religiões. Mas a volta de Jesus, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. O que foi a volta de Jesus, né? 6 sinais da volta de Jesus já se manifestaram, pessoal. Você que está na igreja, não é? Você que está buscando Jesus, você que espera esse dia. Veja só, 6 sinais da volta de Jesus Cristo que elas já se manifestaram nos nossos dias. Agora já é o fim dos últimos dias e vários desastres têm ocorrido com frequência, não é, pessoal? Alguns eventos importantes dos últimos dias nas profecias bíblicas apareceram já. A profecia em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 afirma: Eis que cedo venho, disse-lhes Jesus, não é? Por causa desta promessa de Jesus, as pessoas têm ansiado, não é? E as pessoas têm esperado pela segunda vinda do Senhor Jesus. Então, será que Jesus Cristo ele já retornou? Entender essa questão, pessoal, é muito importante para todas as pessoas que conhecem Jesus e que esperam Ele, não é? E isso está diretamente ligado a se elas serão ou não capazes de acolher Jesus, né? E serem arrebatadas, né? Para o céu, não é? Ou para o seu reino de glória.
Na verdade, né, Jesus Cristo, ele já disse a resposta por meio de profecias bíblicas, não é? Então, aí surge a pergunta, pessoal, vamos lá. Então surge a pergunta: quais são os principais eventos do fim do mundo, não é? Dessa volta de Jesus Cristo nas profecias bíblicas. Vamos dar uma olhada. O primeiro sinal, pessoal, vamos estudar o primeiro sinal da volta de Jesus. O primeiro sinal do retorno de Jesus está escrito: terremotos, fomes e guerras, não é? Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8 diz o seguinte. Vamos lá, pessoal, estudar um pouquinho aqui o que diz Mateus, não é? Primeiro sinal, só retornando, pessoal, só conferindo novamente. Terremotos, fomes e guerras. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8 diz o seguinte: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. Porquanto se levantará país contra país, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, não é? Disse-lhes Jesus Cristo: nos últimos anos, pessoal, vamos tentar entender essa questão da passagem de Jesus, tá? O que ele disse aqui, dessa questão de nação contra nação e reino contra reino. Vamos lá, pessoal. Lendo novamente Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pessoal, vamos lá, vamos entender essa questão de Mateus, tá? Nos últimos anos, guerras têm ocorrido com frequência, como a Guerra Civil em Mianmar em 2021, não é? E a Guerra da Rússia e Ucrânia em 2022, que podem, potencialmente, aumentar e desencadear a agitação global. Em 2023, o conflito Israel-Palestina intensificou ainda mais a situação no Oriente Médio, entre outros incidentes. Além disso, pandemias globais continuam a causar estragos e desastres naturais, como terremotos, incêndios, inundações e erupções vulcânicas estão ocorrendo um após outro em nosso mundo. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria. Em abril de 2024, um terremoto de magnitude 7,2 atingiu Taiwan, enquanto o Japão sofreu 155 terremotos durante o mesmo ano, com a maior magnitude atingindo 7,6%, não é? Além disso, as mudanças climáticas levaram à ocorrência mais frequentes de eventos climáticos extremos. Por exemplo, em julho de 2023, fortes chuvas atingiram a Índia, causando inundações e danos generalizados. Em 2024, o Brasil sofreu sua pior enchente em 83 anos. Em janeiro de 2022, uma enorme erupção vulcânica subaquática em Tonga desencadeou um tsunami devastador. Além disso, o ciclone tropical Fred atingiu Madagascar e Moçambique de fevereiro a março de 2023, tornando-se um dos ciclones tropicais mais duradouros já registrados. Além disso, cientistas alertaram que a maior bomba relógio da Terra, o supervulcão de Yellowstone, pode entrar em erupção a qualquer momento, e as consequências seriam inimagináveis. A lista continua, tá, pessoal? A partir desses sinais, pode-se ver que essa profecia bíblica foi cumprida. Vamos para o segundo sinal da volta de Jesus, tá, pessoal? Da volta de Jesus Cristo. O segundo sinal do retorno de Jesus Cristo. O surgimento de anomalias celestiais. Apocalipse 6,12 diz: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E mostrarei
E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e dia terrível do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, como sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue num período de 2 anos, entre 2014 e 2015, e em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. Uma superlua de sangue ocorreu em 26 de maio de 2021 e em 8 de novembro de 2022. Outra lua de sangue apareceu. O fenômeno profetizado do Sol, ficando preto, também apareceu, e de fato houve muitos eclipses solares totais, como o eclipse solar total em Singapura, em 23 de dezembro de 2019, no Chile, em 2 de julho do mesmo ano. Um raro eclipse solar total na América do Sul, em 14 de dezembro de 2020. Um eclipse solar híbrido incomum, em 22 de abril de 2023. E um eclipse solar total nos Estados Unidos, em 8 de abril de 2024, etc. O cumprimento dessa profecia bíblica é evidente nesses fenômenos. O terceiro sinal da volta de Jesus Cristo, pessoal, vamos lá. O terceiro sinal do retorno de Jesus Cristo. As igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover aos crentes. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas. E alguns até mesmo abriram negócios, montando fábricas para conduzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes, há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo, e vivem em suas complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da Era da Lei? Nessas coisas, é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno de Jesus. O quarto sinal da volta de Jesus. O quarto sinal do retorno de Jesus Cristo, o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, versículo 4 e 5 diz: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Essa profecia de Jesus Cristo indica que quando ele retornar, surgirão falsos cristos, enganando as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado as pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo, nem podem proclamar a verdade, mas sim, mesmo, afirmam ser Cristo. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. O quinto sinal do retorno de Jesus Cristo, a restauração de Israel. Mateus 24, versículo 32 e 33 diz: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Muitos creem que Jesus, Cristo, ou muitos acreditam no Senhor ou em Jesus, que os tenros ramos e folhas da figueira se referem à restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia de Jesus Cristo estará próximo, e Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Obviamente, essa profecia do retorno de Jesus foi integralmente cumprida. O sexto sinal do retorno de Jesus, a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Em Marcos capítulo 16 e 15, Jesus Cristo disse a seus discípulos após a sua ressurreição: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus a dar testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo, e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo na China, onde o partido no poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. E isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio do Senhor Jesus Cristo, se espalhou por todo o mundo. É evidente então que a profecia do retorno de Jesus foi cumprida. Como devemos acolher o retorno de Jesus Cristo? A partir dos fatos listados acima, podemos ver que 6 sinais do retorno de Jesus já surgiram. Agora é o momento crítico no acolhimento de seu retorno. O que devemos fazer antes de podermos acolher o retorno de Jesus Cristo? Jesus Cristo nos deu a resposta a essa pergunta há muito tempo. Em João capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus Cristo disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Há também muitas profecias nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se vê nesses versículos, quando Jesus Cristo retornar, ele dará declarações e falará às igrejas, dizendo todas as verdades que não entendíamos antes. Aqueles que, ao ouvirem o discurso de Deus e reconhecerem a sua voz, o aceitarem e se submeterem a ele, serão capazes de acolher o Senhor, Jesus, e participar da festa do Cordeiro. Aqueles que não reconhecem a voz de Deus, por outro lado, certamente não serão as suas ovelhas e serão expostos e eliminados por ele. É evidente nisso que, quando aguardamos a vinda de Jesus Cristo, é fundamental que encontremos as palavras do Espírito Santo nas igrejas e aprendamos a ouvir a voz de Deus. Como Deus Todo-Poderoso diz: Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a verdade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações, pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Ao ouvir isso, algumas pessoas podem perguntar: então, aonde devemos ir para encontrar a voz de Deus? Em Mateus 25:6, o Senhor Jesus disse: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Visto que o Senhor Jesus chama as suas ovelhas com suas declarações e discursos, certamente haverá pessoas que ouvirão a voz de Jesus primeiro e seguirão os passos do Cordeiro, para depois anunciar por toda parte: Eis o noivo, espalhando a notícia do retorno do Senhor Jesus e as palavras de sua segunda vinda, para que todos tenham a chance de ouvir a voz de Deus. Disse, portanto, que para ser capaz de acompanhar os passos do Cordeiro, é preciso ter um coração que deseja buscar a Ele e saber reconhecer a voz de Deus. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou pela primeira vez e começou a realizar a obra, a Pedro, Maria e outros reconheceram o Senhor Jesus como Messias, por meio de sua obra e palavras, e o seguiram e começaram a dar testemunho de seu Evangelho. Os que ouvem a obra e as palavras do Senhor Jesus são capazes de reconhecer a voz de Deus, são as virgens sábias, enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus, que não amavam a verdade, ouviram a autoridade e o poder das palavras do Senhor Jesus Cristo, mas não os investigaram. Em vez disso, aderiram obstinadamente às suas noções e imaginações, acreditando que aquele que não é chamado de Messias não é Deus, e aguardando o Messias se manifestar a eles. Eles até condenaram a obra do Senhor Jesus Cristo e blasfemaram contra ela, e no final perderam a salvação de Deus.
Há também os crentes judeus, que seguiram os fariseus e não distinguiram a voz de Deus na obra e nas palavras do Senhor Jesus, que ouviram cegamente os sacerdotes, escribas e fariseus, e rejeitaram a salvação do Senhor Jesus. Essas pessoas se tornaram as virgens tolas que são abandonadas pelo Senhor. Algumas pessoas podem perguntar: então, como se pode distinguir a voz de Deus? Na verdade, isso não é difícil. As declarações e palavras de Deus não podem ser expressas pelo homem. Devem ser particularmente autoritárias e poderosas. Serão capazes de desvendar os mistérios do reino dos céus e revelar a corrupção do homem e assim por diante. Todas essas palavras são verdades e todas podem ser a vida do homem. Qualquer pessoa que tenha coração e espírito sentirá isso ao ouvir as palavras de Deus e terá confirmado em seu coração que o Criador está falando e proferindo suas palavras a nós, seres humanos. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Se tivermos certeza de que essas palavras são a voz de Deus, então devemos aceitá-las e obedecê-las, por mais que contradigam nossos corações. Somente assim podemos acolher o retorno de Jesus Cristo. Atualmente, apenas algumas pessoas dão testemunho de que o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso encarnado, já retornou. Deus Todo-Poderoso já proferiu milhões de palavras e essas palavras são publicadas na internet para que pessoas de todos os países e modos de vida possam analisá-las. Uma a uma, as muitas pessoas de cada nação que anseiam pela verdade têm esperança de ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor Jesus Cristo. Como está escrito na Bíblia, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Se simplesmente lermos mais palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso, buscando discernir se são a voz de Deus, seremos capazes de decidir se o Senhor Jesus Cristo retornou ou não. Como o Senhor Jesus Cristo disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu acredito que, desde que tenhamos um coração que busque humildemente, seremos capazes de reconhecer a voz de Deus e acolher o retorno de Jesus Cristo. Então, pessoal, muito bem, não é? Eu acabei de ler o tema sobre 6 sinais da volta de Jesus Cristo, não é? Então, são sinais, não é? Estudados e tirados da Bíblia, não é? Onde nesses sinais e nesses estudos bíblicos nós iremos encontrar sinais, né, de que Jesus Cristo, ele está voltando, tá, pessoal? Sabemos que a volta de Jesus é um evento no futuro, tá, pessoal? Não para agora, não é? Jesus Cristo vai voltar no futuro, né? O futuro ainda não chegou. Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar, isso mesmo. Está escrito, não é? Na Bíblia, em vários textos antigos, de que Jesus vai voltar em poder e grande glória, como um homem inteligente, como uma pessoa culta, não é? Para trazer mais conhecimentos à humanidade e para, né, de alguma forma, trazer luz à humanidade. A volta de Jesus Cristo, tá, pessoal? Então, eu acabei de ler 6 sinais da volta de Jesus, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, tá bom? Vocês deem um like aí no meu canal, o Alisson Santos, tá bom? Se vocês não gostou, pessoal, se vocês não gostaram, também dê um dislike, tá bom, pessoal? Tanto o seu curtir, tanto o seu não gostei, vai ser bem-vindo, tá bom? Então, esse estudo, pessoal, esses estudos que eu faço, para, de alguma maneira, trazer mais conhecimento a vocês, tá, pessoal? Sobre o que rola aí no mundo espiritual, tá bom? Ou no mundo cristão, tá bom? Para que de alguma forma vocês venham a despertar a consciência de vocês, tá, pessoal? E para que vocês não venham a praticar atos, não é? Libidinosos, atos terroristas, para que vocês possam de alguma maneira despertar a consciência e agir de uma forma onde vai trazer benefícios à humanidade, tá bom? E para alertar vocês, pessoal, de que nós estamos sim realmente vivendo no fim dos tempos, não é? Muitas guerras aí, mortes,
muitas guerras que irão surgir. E, pessoal, eu li um artigo, tá bom? Nesses dias atrás, que possivelmente haverá uma terceira guerra mundial, pessoal. Olha só, a Rússia e os Estados Unidos, eles estão, de alguma maneira, agindo de uma forma irresponsável, não é? Entendemos que os Estados Unidos e a Rússia, eles estão querendo atacar um ao outro, não é? E especialistas, cientistas políticos, eles estão aí nos alertando, tá, pessoal, de que nós entraremos em uma terceira guerra mundial, tá bom? Então, é muito importante estudar a Bíblia, estudar as notícias, não é? Da nossa realidade, ler os jornais, tá bom, pessoal? Ouvir os rádios, tá bom? Então é importante obter informação. Então, esse é o meu conselho que eu dou para vocês, tá, pessoal? Vocês que estão buscando conhecimento, não é? Vocês que estão aí querendo receber luz, tá? Eu estou enviando para vocês, pessoal, tá bom? Informações e luz. Pessoal, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vou repetir novamente, tá? Se vocês gostaram, curte aí, pessoal. Se não gostou, também dê um dislike, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tá bom? Logo, logo eu vou enviar mais vídeos, tá, pessoal? Sobre essas questões. Pessoal, tchau, tchau. Vou lá, vou ficando por aqui. Um abraço do seu colega, o Alisson Santos, tá bom? Muito obrigado, tchau e até mais.